Olá, nessa aula nós veremos um procedimento passo a passo para realizar o traçado do root locus para K positivo, ou seja, o root locus convencional. Vamos considerar um sistema de malha fechada, cuja função de transferência de malha fechada T de S é dada por G de S, 1 mais G de S H de S, sendo que G de S H de S é a função de transferência de malha aberta. Este roteiro vai nos dar pistas do formato que o root locus vai apresentar, e com essas pistas será possível fazer um esboço com grande fidelidade do gráfico do lugar das raízes do sistema considerado. O primeiro passo é expressar a sua FTMA, função de transferência de malha aberta, da seguinte forma: um produto do ganho K pelos termos relativos aos zeros da função de transferência de malha aberta, se eles existirem, se forem infinitos, dividido pelo produto de S elevado a n, que são os polos na origem, e termos referentes aos demais polos da função de transferência de malha aberta. Nesse primeiro passo, nós vamos analisar quais são os polos e zeros da FTMA e, com isso, extrair algumas informações preliminares, que são os pontos de partida para o traçado do root locus. A primeira informação é o número de polos e zeros de malha aberta, que vai possibilitar definir o número de ramos do root locus e se há algum ramo que segue para infinito. A regra para isso é a seguinte: cada ramo do root locus começa em um polo de malha aberta para K igual a zero e termina em um zero de malha aberta para K tendendo a infinito. Se houver mais polos do que zeros na FTMA do sistema, nós teremos, então, ramos do root locus seguindo para infinito. E nessa etapa é possível também verificar se há o cruzamento com o eixo imaginário Jω. O critério para essa verificação é mostrado mais adiante. Uma observação que é fundamental para a realização do traçado do root locus é que o gráfico é simétrico ao eixo real, eixo sigma. Isso permite, por exemplo, analisar apenas a parte em que Jω é positivo no plano complexo e depois a parte em que Jω é negativo vai ter um comportamento simétrico. O segundo passo é construir o mapa de polos e zeros da FTMA e o terceiro, identificar os trechos do root locus sobre o eixo real. Para isso, verificamos que um ponto do eixo real pertence ao root locus se à sua direita a soma do número de polos e zeros reais de malha aberta for ímpar. Esse critério é bem simples de ser analisado e ficará claro como aplicá-lo nos exemplos que serão feitos. Passo 4. Determinar os pontos de ramificação. O ponto de ramificação do root locus é um ponto em que o root locus deixa o eixo real ou chega no eixo real. O ponto que ele deixa o eixo real é um ponto de ramificação de saída e o que ele chega é um ponto de ramificação de chegada. Em ambos os casos, temos que a condição derivada de G de S H de S em relação a S é igual a zero. Então, este é o critério para a determinação dos pontos de ramificação do root locus. Uma propriedade é que se n ramos do root locus chegam em um ponto de ramificação, eles o fazem de modo que o ângulo entre as direções de dois ramos adjacentes que chegam é de 360 graus dividido por n. Essa regra é também aplicada para os ramos que saem do eixo real. O quinto passo é determinar as assíntotas. Se o número de polos NP for maior do que o número de zeros da FTMA, haverá ramos do root locus que seguem para infinito, e neste caso, estes ramos seguirão uma direção de forma assintótica definida por retas com ângulos dados por θm é igual a 2m mais 1π dividido por np menos nz, em que m é 0, 1, 2 até np menos nz menos 1. O passo 6, determinar a abscissa do centro de gravidade. Havendo polos que seguem para o infinito, nós teremos que as assíntotas terão a interseção sobre o eixo real num ponto determinado centro de gravidade do root locus, cuja abscissa é dada por somatório dos polos da FTMA menos somatório dos zeros da FTMA dividido por np menos nz. Passo 7.
determinar a interseção do Hotlox com o eixo imaginário. Se existir, esse ponto de interseção do Hotlox com o eixo Jω é dado por 1 mais JSI H de SI, com SI igual a Jω, ou seja, SI sobre o eixo Jω é igual a zero, ou seja, o cálculo pela definição do Hotlox. Uma observação é que, se o número de polos excede o número de zeros da FTMA em 3 ou mais, haverá o cruzamento do Hotlox com o eixo Jω. Então, lá no primeiro passo, quando eu verifico o número de polos e zeros, já consigo saber se haverá ou não a interseção com o eixo Jω. Oitavo passo, determinar os ângulos de partida de polos complexos e ângulos de chegada de zeros complexos. Essa determinação será realizada com a avaliação da condição angular para um ponto de teste na vizinhança desses polos complexos ou esses zeros complexos, e eu vou deixar para abordar como que isso é feito num exemplo. Algumas observações. Esses passos apresentados possibilitam obter pistas de como construir o Hotlox para a maior parte dos sistemas que nós utilizaremos. Porém, pode ser que existam alguns sistemas que caem em casos particulares em que há, por exemplo, cruzamentos de ramos do Hotlox que precisam de mais alguns detalhes para a solução, mas esses sistemas não serão abordados nesse curso. Não trataremos nesse curso, pois o objetivo nosso é conseguir compreender como construir um Hotlox para que a gente consiga ter a sensibilidade para visualização, análise e projeto baseado em Hotlox, e faremos boa parte das nossas atividades utilizando ferramentas computacionais. Então, esses casos particulares serão resolvidos com as ferramentas computacionais. Em algumas vezes, não precisamos executar todos os passos, ou há passos que não se aplicam. Por exemplo, não faz sentido executar o passo relacionado a polos e zeros complexos de malha aberta se eles não existirem. Uma propriedade adicional que pode ser útil em alguns casos é a regra de Grant, que diz que se pelo menos 2 ramos Hotlox seguirem para infinito, então a soma dos polos de malha fechada correspondentes a um mesmo valor de K é constante, independente do valor de K. Com algumas adaptações, esse mesmo roteiro pode ser utilizado para a construção do Hotlox complementar, ou seja, um Hotlox para K negativo, mas esse tipo de análise e construção de Hotlox não será realizado nesse curso, pois possui poucas aplicações práticas. Outra observação é que o padrão do Hotlox depende da separação relativa dos polos e zeros de malha aberta, e existem algumas configurações típicas para gráficos de Hotlox, que são exibidos nessa figura. Vamos fazer alguns exemplos para que a gente entenda como utilizar os passos propostos no roteiro. Nesse primeiro exemplo, nós temos um sistema cuja função de transferência de malha aberta G de S H de S é dada por K sobre S mais 4. O passo 1 consiste em organizar a FTMA, colocando-a como um produto de um ganho K no denominador e as parcelas referentes aos zeros de malha aberta, e no denominador as parcelas referentes aos polos de malha aberta. Essa função de transferência já está no formato de interesse K sobre S mais 4, então não é preciso fazer nenhuma manipulação. Porém, é interessante também colocá-la na forma polinomial, efetuando o produto no denominador aqui, pois será útil mais adiante. S ao quadrado mais 4S. Sabemos que os polos da FTMA são S igual a 0 e S igual a menos 4, e que não há zeros na FTMA. Daqui sabemos que o número de polos é 2, e daqui que o número de zeros em Z é 0. O número de polos excede o número de zeros em 2 unidades, ou seja, já conseguimos saber que não haverá cruzamento com o eixo imaginário. Além disso, o número de polos define o número de ramos do Hotlox. Então, o Hotlox possui 2 ramos. Como o número de polos é maior que o número de zeros,
o excedente seguirá para o infinito, no caso, os dois ramos. O segundo passo é fazer o mapa de polos e zeros da FTMA. Vamos fazer no gráfico aqui. Vou colocar em vermelho os polos. Tem o polo em S igual a 0, vou chamar de P0, e tem um polo em S igual a menos 4, vou chamar de P1. Pronto, o passo 2 está concluído. Na sequência, vamos para a verificação dos trechos do root locus sobre o eixo real. Para aplicar a regra, nós vamos olhar sobre o eixo real e verificar onde existem polos ou zeros reais. Temos os dois locais, 0 e menos 4. Vou olhar então para o polo mais à direita, o polo P0, e olhando à direita dele, eu ando sobre o eixo e não tenho nenhum polo ou zero real. Ou seja, eu tenho 0 polos e zeros reais. 0 é para o ímpar, uma discussão que pode ir longe, mas com certeza o 0 não é ímpar, então fura a propriedade. Isso significa que os pontos à direita do polo P0 não pertencem ao root locus. Agora eu vou no trecho entre P0 e P1, vou olhar um ponto qualquer aqui e vou caminhar à direita dele. Olhando à direita desse ponto, eu vejo apenas um polo real, apenas o polo P0. Ou seja, o número de polos e zeros reais à direita do ponto que eu estou considerando é igual a 1. 1 é ímpar, então qualquer ponto nesse intervalo entre os dois polos satisfaz a condição estabelecida. Isso significa que esses pontos pertencem ao root locus. Então, eu vou fazer o traçado do root locus nesse intervalo. Vou repetir esse processo para os pontos à esquerda de P1. Então, eu vou olhar aqui num ponto qualquer nesse intervalo e sempre que eu olho à direita desse ponto, eu encontro dois polos reais. Então, o número de polos e zeros reais à direita do ponto considerado é igual a 2. 2 é par, ou seja, não é ímpar. Então, não satisfaz a condição estabelecida. Logo, os pontos nessa região aqui à direita de P1 não pertencem ao root locus. Pronto, varremos todo o eixo real e sabemos que o root locus está sobre o eixo real, o trecho que vai de menos 4 até 0. Repare que é uma regra simples de ser aplicada, mas certamente ela te gerou dúvida. Então, olhe de novo como foi feito, volta um pouco o vídeo, que você vai conseguir entender como fazer essa análise. O próximo passo é determinar os pontos de ramificação. Antes disso, vamos refletir se haverá pontos de ramificação ou não. Lembrando, o gráfico do root locus inicia para k igual a 0 em um polo de malha aberta e termina para k infinito em um zero de malha aberta. Como, neste caso, não há zeros de malha aberta finitos, significa que os ramos do root locus seguirão para o infinito. Então, eu tenho algumas possibilidades. Poderia seguir infinito na direção aqui positiva do eixo sigma e na direção negativa do eixo sigma. Porém, já sabemos que esses trechos não pertencem ao root locus. Resta então seguir para infinito em alguma direção fora do eixo real. Ou seja, o root locus inicia para k igual a 0 nos polos menos 4 e 0 sobre o eixo real e tem que sair do eixo real para encontrar uma direção na qual ele seguirá infinito. Isso permite concluir que haverá pelo menos um ponto de ramificação para o root locus. Sabendo que existe ponto de ramificação, vamos então calculá-lo. A derivada de g de s h de s em relação a s para o ponto de ramificação é igual a 0. Derivada de g de s h de s, quem que é? K sobre s, s mais 4, ou podemos colocar
nessa forma que eu prefiro trabalhar para fazer essa operação de derivada. K sobre S ao quadrado mais 4S. K é uma constante em S, então eu posso tirar para fora aqui. ds. Posso escrever isso aqui da seguinte forma. Aplico a derivada agora utilizando a regra da cadeia. Faltou o K aqui, né? K vezes esse menos 1 vem para cá. Menos 1, que multiplica S ao quadrado mais 4S. Menos 1, vai dar menos 2, vezes a derivada do termo dentro do parênteses aqui, ou linha, 2S mais 4. Posso reescrever. Então, menos K, que multiplica 2S mais 4, sobre S2 mais 4S ao quadrado. E eu quero verificar o valor de S, que faz com que isso seja igual a zero. Olhando o gráfico do Rutiloccus, eu sei que S não é 0 nem menos 4. Eu vou ter o ponto de ramificação entre essas raízes. Ou seja, esse denominador aqui, ele é diferente de zero. Assim, eu posso passá-lo multiplicando pelo lado de cá, vai ficar 0 vezes uma coisa que é diferente de zero, vai dar zero. Então, eu posso escrever aqui, menos K, 2S mais 4 é igual a zero. A solução K igual a zero não me interessa, porque eu quero saber o valor de S. Então, eu tenho 2S mais 4 igual a zero, S é igual a menos 2. Esse daqui é o ponto de ramificação. Vamos lá no gráfico. Vou marcar aqui em verde. Menos 2 é o ponto de ramificação. Neste caso, como os ramos do Rutiloccus já estão sobre o eixo, pois iniciam para K igual a zero nos polos P0 e P1, este ponto de ramificação é um ponto de ramificação de saída. No próximo passo, nós vamos verificar em qual direção que os ramos do Rutiloccus seguem para infinito, determinando o ângulo das assíntotas. Dado por θm igual a 2m mais 1 π dividido por número de polos menos número de zeros, ambos da FTMA, em que m é igual a 0, 1, 2, até número de polos, menos número de zeros, menos 1. Todos referentes à FTMA. Lembre-se, uma das grandes vantagens do uso do Rutiloccus é que eu consigo analisar o comportamento dos polos de malha fechada olhando apenas para a FTMA. Já tínhamos verificado na nossa análise inicial, no passo 1, que o número de polos é igual a 2 e o número de zeros é igual a 0. Então, esse daqui dá 2, esse daqui dá 0. Então, temos aqui 2, 2 menos 1 igual a 1. Isso significa que nós temos m indo de 0 até 1. Assíntota θ0 e assíntota θ1. Está coerente, pois temos dois ramos do Rutiloccus e esses dois ramos têm que seguir para infinito. Então, cada ramo vai seguir para infinito numa direção definida pelas assíntotas, no caso, θ0 e θ1. θ0 vai ser, então, 2 vezes m, que é 0, mais 1 π sobre np menos nz, que dá 2. Isso daqui vai dar π sobre 2. E θ1, 2 vezes 1, mais 1 sobre 2. Aqui vai dar 3π sobre 2. Repare, isso daqui ó, é o m.
Isso daqui é 90 graus, isso daqui é 270 graus. Já sei, então, em qual direção o root locus segue para infinito. Vai seguir para infinito uma direção θ0 é igual a π sobre 2 e θ1 é igual a 3π sobre 2. Agora, onde que essas assíntotas estarão localizadas? Elas podem estar onde eu desenhei, mas elas podem estar também, por exemplo, aqui, ó, ou lá do lado de lá. Falta, então, saber em que local essas assíntotas estão encaixadas sobre o eixo real. Então, essa informação é dada pela abscissa do centro de gravidade do root locus, que é o ponto onde as assíntotas do root locus tocam o eixo real. Vamos calcular, então. O passo 6 é determinar a abscissa do centro de gravidade, dada por sigma CG, é igual somatório dos polos da FTMA menos somatório dos zeros da FTMA sobre o número de polos menos o número de zeros. Os polos da FTMA são 0 e menos 4, 0 e menos 4, menos somatório de zeros. A FTMA não tem zeros, então entra 0 na conta aqui. O número de polos menos o número de zeros dá 2, a gente calculou no passo 5, então isso daqui vai dar menos 2. Neste caso, como a simetria é muito grande, não daria para o centro de gravidade estar em outro local que não fosse o ponto de ramificação. Mas esse é um caso muito particular por causa da simetria. Grande parte dos casos, o centro de gravidade não coincide com o ponto de ramificação. Sabemos agora que as assíntotas estão localizadas em π sobre 2 e 3π sobre 2, tocando o eixo real no ponto menos 2. θ0 é igual a π sobre 2, θ1 é igual a 3π sobre 2. Já sabemos que o root locus inicia em P0 para K igual a 0 e em P1 também para K igual a 0 e segue as direções mais π sobre 2 e menos π sobre 2 para K infinito. E sabemos que o ponto de ramificação é menos 2 e o centro de gravidade também é menos 2. Já temos condições de traçar esse root locus. Vou fazer o traçado aqui. Não preciso continuar com outros passos, que inclusive não trazem qualquer informação para esse caso. Não importa saber no esboço, e não dá para saber também, qual polo vai para mais infinito e qual polo vai para menos infinito, porque isso não é relevante, uma vez que os polos ficarão sempre na forma complexa conjugada. Um polo acima do eixo real ou abaixo do eixo real vai produzir a mesma oscilação ômega-n e estará associado ao mesmo zero. Não faz diferença saber que ramo segue qual caminho, e sim saber quais os caminhos que todos os ramos seguem, como um conjunto. Esse aqui é o root locus do sistema considerado. Pede-se para analisar a estabilidade do sistema para K de 0 até infinito. O root locus está sempre no SPEA, ou seja, para K positivo, o sistema é estável. Essa conclusão também pode ser obtida pelo meio do critério de Ralph-Hurwitz. Além disso, a gente pode verificar mais algumas coisas aqui, analisando o root locus. Para K de 0 até K que leva aos polos de malha fechada no ponto de ramificação, nós temos polos reais e distintos, que estarão nessa região aqui assim. Isso caracteriza um sistema com resposta ao degrau sobreamortecida. No ponto de ramificação, o K vale 4. Isso é verificado por meio da calibração do root locus, abordado na aula anterior. E para K igual a 4, eu tenho as raízes reais e iguais, ou seja, polos de malha fechada reais e iguais, nesse caso iguais a menos 2, o que caracteriza um sistema com resposta ao degrau do tipo criticamente amortecido. Para K maior do que 4, eu tenho polos complexos conjugados, o que vai caracterizar um sistema com resposta ao degrau do tipo subamortecido.
Podemos perceber então que por meio da análise do Rootlogos, visualmente e de forma rápida, eu consigo avaliar a estabilidade e saber qual tipo de resposta o sistema vai apresentar. Esse exemplo termina aqui, assim como essa aula. A solução dos demais exercícios serão apresentadas na forma de PDF e faremos também mais exercícios de Rootlogos. Um abraço!